Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo desse diário gravado, onde eu estou compartilhando com vocês experiências e práticas que eu tenho adquirido ao longo dos últimos meses e que tem feito muita diferença na minha vida. E eu acredito que, se colocadas em prática, farão diferença na vida de vocês também. Peço desculpas caso haja alguma interferência no som. Tem uma pessoa aqui na rua que está escutando uma música muito alta, mas eu não deixarei de gravar por esse motivo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante que muitos de nós acabamos negligenciando, que é nos importarmos demais com a opinião alheia, com a opinião dos outros. Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas práticas nós deixamos de ter, quantas atitudes nós deixamos de lado, preocupados com o que o outro ou com o que os outros irão pensar ao nosso respeito. Pare, pense e analise a sua vida. Veja quanta coisa você deixou de fazer, de realizar, de conquistar, lugares que você deixou de ir, roupas que você deixou de usar, preocupado com o que outras pessoas iriam pensar ao seu respeito. E na grande maioria das vezes a gente acaba colocando nas mãos dos outros uma autoridade, um poder que jamais deveríamos colocar. O fato de realizarmos ou não determinada coisa, determinada atividade na nossa vida, não deve ser preocupado ou preocupados com o que os outros vão pensar ao nosso respeito. A gente não deve viver ou deixar de viver determinadas coisas preocupados com a opinião alheia, porque as pessoas sempre pensarão algo a nosso respeito. As pessoas sempre irão pensar alguma coisa a respeito de você, seja ela bem ou mal. As pessoas sempre pensarão algo ao seu respeito. Se você tiver determinada atitude, as pessoas pensarão a seu respeito. Se você não tiver determinada atitude, as pessoas também pensarão ao seu respeito. Então não vale a pena nós vivermos uma vida condicionados na opinião alheia, preocupados com o que os outros estão pensando ao meu respeito, porque isso não me importa, isso não me cabe. Cabe a mim a minha consciência, aquilo que eu julgo ser certo ou errado. Então, eu não devo colocar nas mãos de qualquer pessoa que seja a minha vida, as minhas responsabilidades, as minhas escolhas, as minhas atitudes, aquilo que eu quero para mim, ou aquilo que eu não quero também, porque quantas coisas a gente realiza e nós só realizamos tais coisas ou só fazemos tais coisas por conta do outro. Às vezes vamos a determinados lugares só porque, se eu não for, eu fico preocupado com o que o outro vai pensar ao meu respeito. Ou às vezes eu não vou a determinado lugar porque eu estou preocupado com o que o outro está pensando ao meu respeito. Entende? Então eu acabo vivendo uma vida não baseada nas minhas escolhas, na minha vontade, no meu desejo, naquilo que eu penso para mim. Eu vivo a minha vida condicionada no que os outros estão pensando para mim. E chegará um dia, chegará um momento, e às vezes isso acontece mais para o final da nossa vida, que a gente vai olhar para trás e faremos a seguinte análise: será que eu vivi a vida que eu havia planejado para mim? Ou será que eu vivi a vida que os outros pensaram para mim? A vida que os outros impuseram para mim? Quantas pessoas eu vejo, eu converso, e eu mesmo já fiz isso por diversas vezes, que condicionam muitas práticas, atitudes, vestimentas, lugares a outras pessoas. Então a pessoa diz o seguinte: olha, eu não vou a determinado lugar porque fulano não quer que eu vá. Mas você nunca parou para indagar, essas pessoas nunca pararam para indagar o porquê de fulano não querer que você vá a determinado lugar, ou o porquê de fulano não querer que você faça determinada coisa.
Essas pessoas nunca se perguntam, nunca param para refletir. Isso acontece muito dentro de ambientes religiosos, dentro de empresas, dentro de famílias, de casamentos, porque não há o diálogo, não há a conversa. Então eu faço apenas o que o outro quer para mim, sem pensar no porquê do outro estar querendo isso para mim, porque às vezes nem justificativa há. Pessoas que restringem a sua felicidade, os seus sonhos, os seus objetivos, preocupados com a opinião alheia. E essas pessoas que pensam ao seu respeito, um dia elas passarão. Às vezes você considera essas pessoas muito importantes, mas com o tempo você perceberá que às vezes elas nem eram tão importantes assim. Você considera às vezes essas pessoas amigos ou amigas, mas com alguns acontecimentos da vida você perceberá que eles nunca foram seus amigos ou amigas. Então não vale a pena nós vivermos uma vida condicionados com a opinião alheia, com a preocupação dos outros. A gente precisa, nós precisamos raciocinar e pensar a respeito das nossas escolhas. Eu, Israel, particularmente, tenho as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas práticas condicionadas à Bíblia, à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para mim. Obviamente, por diversas vezes eu erro, eu peco, eu falho e eu faço aquilo que Deus não quer. Mas as minhas escolhas não são pautadas no que os meus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas da mesma religião irão pensar, mas sim no que Deus está pensando ao meu respeito, porque são coisas completamente diferentes. Às vezes, dentro do seu ambiente religioso, as pessoas lá falam que você não pode fazer determinada coisa, falam que você não pode ter determinada prática, falam que você não pode agir de determinada forma, que não pode ir a determinados lugares, e por aí vai, que você já ouviu essa conversa tantas e tantas e tantas vezes. Mas isso entra em atrito, em confronto com a sua fé, porque quando você vai ler, por exemplo, no caso de cristãos, você vai ler a Bíblia, você percebe que aquilo que o outro te proibiu ou te obrigou a fazer, não tem nada a ver com aquilo que está escrito na Bíblia, na fé cristã, naquilo que Jesus quer para você. E isso se aplica em tudo nas nossas vidas. Então a gente precisa raciocinar e pensarmos, essa é a vida que eu quero viver? Ou eu estou vivendo a minha vida, fazendo as minhas escolhas, pautada para o outro? Porque um dia essa conta chegará. E eu espero que a gente que isso não aconteça tarde demais. Que a gente não pare para refletir nisso tarde demais. Quando chegarmos ao final da nossa vida, às vezes na velhice, porque já não haverá mais oportunidades de você mudar, porque você já praticamente viveu toda a sua vida. Aproveite o momento presente, o agora, e reflita se você de fato tem as escolhas que quer. Faz aquilo que gostaria de fazer. Se eu faço aquilo que faço porque é o que eu quero, se eu tenho a profissão que eu tenho, baseada nas minhas decisões e escolhas, ou se foi baseado nas escolhas dos outros. Quantos pais, às vezes, colocam para os filhos profissões, e esses filhos seguem tais profissões, sem jamais pensarem naquilo, sem amarem as suas profissões, sem amarem os seus estudos, sem amarem aquilo que eles fazem, apenas preocupado no que o pai ou no que a mãe irá pensar. Às vezes a gente tem tantas atitudes e posturas que nunca teríamos se de fato parássemos para pensar naquilo que a gente quer. Então, tenha uma conduta e siga essa conduta moral, ética, justa, piedosa, sem interferirmos
ou atrapalharmos a vida alheia, sem fazermos mal para o outro. Agora, se a minha consciência julga como sendo justo, como sendo bom, como sendo honesto, como sendo correto, que impedimento há? Se eu olho no espelho e vejo que a minha roupa não ofende o meu próximo, eu deixarei de usá-la porque uma pessoa falou que eu não posso? Se eu peço a Deus instrução e eu sei que Deus está comigo, eu não estou fazendo mal nem para Deus, nem para o meu próximo, eu deixarei de fazer uma coisa ou de agir preocupado com pessoas que nem se importam com a gente? Sabe por quê? Porque no final das contas, essas pessoas nem se importam com você. Se você desagradá-las, rapidamente elas virarão as costas para você. Em próximos vídeos a gente pode falar a respeito de dizermos não. É uma coisa que a gente precisa aprender e eu estou aprendendo, e próximos vídeos a gente fala a respeito disso. Mas de dizermos não para as pessoas. Aprenda a dizer não para o seu líder. Às vezes para o seu patrão, ele está te pedindo algo que não é do seu cunho, que não foi acordado, que não é da sua profissão, e você às vezes faz porque você não sabe dizer não. Às vezes não sabemos dizer não para pessoas próximas da gente, e quanto mais próximas elas se tornam, mais difícil é dizermos não. Então a gente precisa aprender a dizer não para tais pessoas, e sem justificativa, sem explicações, e também a dizermos sim para aquilo que é importante para a gente, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente sonha, para aquilo que a gente almeja, para aquilo que nós pensamos para a gente. Então, tire algum momento da sua vida e pense no que de fato você quer para você, para a sua vida, para o seu presente e para o seu futuro. Se necessário for, mude o mais rápido possível. Não é errado mudarmos, não é errado nós mudarmos de opinião, mudarmos de conduta, termos posturas e atitudes diferentes. Isso quer dizer, e isso nos mostra que nós estamos pensando a respeito daquilo que a gente faz. E muita gente apenas vive a vida no automático, aperta o play e não para pensar em nada disso. Então pensarmos a respeito disso é muito importante. Não viva a sua vida condicionado na opinião dos outros. Viva a sua vida de acordo com aquilo que você deseja para você, de acordo com aquilo que você quer para você. E se você tem princípios e valores, não quebre tais princípios e valores. Se você segue uma conduta, se você tem uma moral, uma ética, não quebre tais princípios. Se isso não fere tais princípios, se isso não fere a sua fé, se isso não fere a sua consciência, talvez você não deva deixar de fazer apenas porque o outro está querendo que você faça ou não. E aprenda a indagar, aprenda a perguntar, aprenda a dizer para tais pessoas o porquê delas quererem ou não que você haja ou não de determinada forma. Então, uma coisa que eu estou compartilhando com vocês é isso. Não viva a sua vida condicionado na opinião alheia, porque certamente você se frustrará e perceberá que perdeu muito tempo. Aproveite o tempo que lhe é dado como sendo esse presente momento de fazer as suas escolhas, de ter as suas atitudes, de aprender, de acertar, de errar, caso isso aconteça, mas de corrigir o seu erro o mais rápido possível. E que nós possamos viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós desejamos para nós mesmos e não de acordo com aquilo que os outros querem que a gente faça. Tá certo? Um forte abraço e eu te aguardo no próximo diário gravado. Um abraço. Tchau, tchau.